É, a humanidade chegou onde chegou ou através da guerra ou através da política. Essa frase foi dita pela ministra Carmen Lúcia quando do julgamento do Mensalão, e ela é profundamente verdadeira. Os organismos internacionais, a partir da Segunda Guerra Mundial, viram na política a possibilidade de salvar o mundo de uma terceira guerra. E foi como se deu. A política avançou muito, se desenvolveu. A própria ciência política se desenvolveu muito na segunda metade do século XX. E já que é final de semana, eu gostaria de sugerir a vocês um filminho muito bom, muito interessante. É um filme sobre política, é um filme sobre o embate entre a guerra e a política, que se chama 13 Dias que Abalaram o Mundo. Ele trata da crise dos mísseis de Cuba na década de 60, quando a então União Soviética pretendeu instalar mísseis de curto alcance na ilha de Cuba e que chegariam a toda a costa dos Estados Unidos em questão de minutos. Estabeleceu-se daí uma crise internacional e, na minha avaliação pessoal, a postura do presidente Kennedy foi essencial para preservar a humanidade de uma guerra. Ele estava lá entre a política e a guerra. Quem queria fazer a guerra? O alto comando militar norte-americano queria muito, exigia que o presidente invadisse Cuba imediatamente, inclusive dizendo que ele estava tendo uma postura fraca como presidente dos Estados Unidos num momento de crise como aquele. E, por outro lado, o pensamento de Kennedy sobre a política, como é importante preservar a humanidade, como é importante a solução articulada, a solução dialogada, conversada. Então, o inimigo do filme não é o soviético ou o cubano, o inimigo é o alto comando militar norte-americano. Assistam a esse filme, 13 Dias que Abalaram o Mundo, uma trama política muito inteligente, muito interessante. Não tem no Netflix, infelizmente, deveria ter. Na verdade, Kennedy conseguiu evitar a Terceira Guerra Mundial em 2 episódios muito importantes do século passado. Um deles foi esse, da crise dos mísseis de Cuba. E o outro foi a crise criada com a construção do Muro de Berlim. Eu vou colocar também, caso vocês não encontrem o filme, no nosso canal 2 documentários, um que fala da crise dos mísseis de Cuba e outro que fala da construção do Muro de Berlim. 2 momentos absolutamente críticos. E o cenário nacional durante aquele tempo, qual que era? Em 1961, no mesmo ano em que Kennedy se elege presidente norte-americano, no Brasil, Jânio Quadros se elege presidente e dá início àquela conturbação política que levou ao golpe de 64, com a quebra do regime democrático brasileiro, que foi um golpe congressual, não tenho dúvida disso, e podemos até postar alguma coisa depois lá para vocês aprofundarem nessa questão. Enfim, essas são as sugestões de filmes para vocês, e vou colocar também para vocês, para o deleite no final de semana, este livro aqui, O Senado Federal em Perguntas e Respostas. Ele é um livro que existe à venda na editora do Senado, mas também que está no site para download, muito importante. Aqui você vai ter a história do Senado brasileiro, a importância que o Senado teve no transcorrer do século XX, as razões de existir do nosso bicameralismo. Saibam que o bicameralismo, do qual o sistema adotado pelo Brasil, é minoria no mundo. A maioria dos congressos são unicamerais. E o nosso Senado, ele é ímpar. Há cientistas políticos que afirmam que o Senado brasileiro é o Senado mais poderoso que há dentre as democracias, porque ele autoriza o endividamento dos entes federados. Então, um estado, um município, quando vai fazer um endividamento lá fora, é necessário que o Senado autorize. E é uma leitura muito interessante, muito bacana mesmo. Então, vocês têm aí essas sugestões: 13 Dias que Abalaram o Mundo, o documentário sobre o Muro de Berlim, o documentário sobre os mísseis de Cuba, ambos no canal, e o livro O Senado Federal. Divirtam-se e, obviamente, não deixem de postar no fórum e de participar das nossas atividades. Forte abraço!